Então, vamos lá, começar hoje, a gente vai tematizar, lembrando aqui o nosso cronograma, né? Nós estamos na terceira aula, na próxima aula a gente vai fazer uma atividade bem interessante também. Hoje a gente vai discutir a tarefa que vocês postaram. Então, ampliação progressiva do campo numérico pela criança, e a gente vai tematizar as discussões aquelas atividades do vídeo que vocês assistiram. Quando eu falo tematização, gente, eu uso esse termo, tematização, que foi proposto pela professora Thelma Vaz, né, que é discutir sobre uma atividade de sala de aula. Pode ser feita essa discussão de um vídeo, de um relato de experiência de um professor, né, que às vezes o professor faz um relatório, e aí, enquanto formadoras, a gente pode aproveitar esse relatório para discutir com as professoras, né, o que está por trás daquela prática e daquela experiência, tá certo? Então, vamos lá. Vocês assistiram o vídeo, tiveram essas 4 atividades: cama de gato, a receita do pão, o jogo da velha das frutas e a contagem dos copos. E foi interessante que, nesse vídeo, a gente via uma atividade da sala de aula, a professora depois falava, e depois vinha a Kátia Small fazendo também um apanhado, né, explicitando outras questões em relação a essas atividades. Então, é interessante que isso também é uma estratégia formativa importante, quando a gente traz atividade e o próprio professor fala sobre o motivo pelo qual ele fez aquela atividade, qual a intenção disso, né? Porque muitas vezes, eu não sei se eu já contei aqui, mas eu vou repetir a história do peixe, que muitas vezes a gente corta a cabeça do peixe, né, quando a gente vai cozinhar, sem saber o motivo pelo qual a gente está cortando a cabeça do peixe, né? Porque minha mãe fez, minha avó fez, e aí eu faço uma ação e não sei o motivo pelo qual eu faço essa ação. Então, é importante, enquanto professor, na minha prática, saber o motivo pelo qual eu proponho a brincadeira cama de gato. Por que eu proponho a receita do pão? E que momento que eu vou propor essa ou aquela atividade, né? Então, é isso. A tematização vai iluminar para a gente ver o que está por trás daquela ação, porque senão eu vou ficar só repetindo a ação de outras pessoas. Ah, é bacana, eu vou copiar aquela ação, né? E a gente tem que saber o motivo pelo qual. Então, essas são atividades prazerosas, lúdicas, ok, porque está na fase de desenvolvimento da criança. Então, é importante que a criança vivencie ludicamente essas atividades. Então, ela vai chegar em casa, como a gente já disse no encontro passado, vai chegar em casa e vai falar assim: eu só brinquei na escola. Que bom que você só brincou na escola, mas eu, enquanto professora, eu sei por que eu escolhi cama de gato. Então, o professor tem que ter um planejamento. Então, foi muito recorrente na fala, desculpa, não é fala, na escrita de vocês, né, que vocês escreveram a ludicidade. Sim, tem que ser lúdico, mas lúdico não é igual a laissez-faire. Lúdico, eu não posso fazer qualquer coisa, né? Então, quando fala assim, a matemática tem que ser lúdica. Sim, tem que ser lúdica, mas não significa eu fazer o que eu quiser espontaneamente, né? Teve gente que colocou natural. Não, natural não, gente, é uma construção, né? Então, para ser construído, eu, enquanto professora, eu tenho uma intenção pedagógica. É por isso que a escola é um espaço institucionalizado, que eu vou aprender coisas diferentes daquelas que eu aprendo na vida e na prática cotidiana, conversando com alguém, vendo um vídeo. Então, há uma organização na escola.
isso é a parte didática, né? Há uma organização, há um planejamento por parte do professor para que o aluno construa determinados conhecimentos que ele vai ter acesso na escola, tá certo? Então, isso eu acho que é importante. A gente ficou, não que me incomodando, incomodar não é a palavra, mas quando eu li recorrentemente, vocês chamaram a atenção da ludicidade, ok, é importante, mas por trás dessa ludicidade tem uma intenção nossa de professor, tá? Vamos lá. Aí, conhecimento matemático só se dá quando eu tenho problema para resolver, um desafio proposto que movimenta a criança a solucionar. Isso ficou bem forte na fala da Katia Small e das professoras. E isso foi uma recorrência também na resposta de vocês. Eu tenho o hábito ainda de imprimir, né? Eu recolhi todo o trabalho que vocês fizeram, e isso ficou claro, ficou recorrente, que o conhecimento matemático só se dá quando eu tenho um problema para resolver. E esse problema, geralmente, ou nem sempre, precisa ser de número, porque ficou também numa concepção de matemática tradicional, para treinar os cálculos, que eu aprendo cálculo e depois eu vou treinar com um probleminha de texto. Então, situação-problema, que a gente entende, né, nesse grupo, nesse curso, é aquele que é um desafio. Quando eu não sou mais desafiada, quando eu sei tudo que é para fazer, eu sei quais são as estratégias que eu vou usar, aí já é um exercício, não é mais um problema. O problema é quando eu não tenho todos os elementos para resolver aquela situação, tá certo? Seja numérica, seja de geometria, seja de estatística, independente do conteúdo com o qual eu estou trabalhando. Hoje, aqui para entrar na sala, eu tive um problema. Eu tive um problema de postar aqui as coisas. Eu tinha todos os elementos, mas me faltava acionar. Eu fui por um outro caminho, que era... Então, isso é uma situação problema. Na vida, a gente vivencia situações problemas. E a gente viu, diante da pandemia, quanto que é importante ter várias estratégias e flexibilidade de eu tenho essas situações, como que eu faço para resolver, né? Os médicos, olha, eu estou com um paciente assim, assim, assim. Quando inflama o peito, né, o pulmão, né, eu não sou médica, quando inflama o pulmão, eu uso tais e tais medicamentos. Ah, mas o vírus foi para a cabeça. Ah, aí estava dando AVC nas pessoas. Então, os médicos, eles tinham certos elementos, eu sabia, já tinha casos de inflamação de pulmão, separado de inflamação no cérebro, mas a pandemia foi generalizada, inflamou o pulmão, inflamou o cérebro, que a gente perdeu o olfato, que a gente perdeu o paladar. E aí, os médicos tiveram que juntar o que eles já conheciam do pulmão, o que eles já conheciam da inflamação do cérebro, para resolver esse problema no caso da pandemia. Então, é assim também com a criança. Para resolver um problema de adição, ou que tem uma ideia aditiva envolvida, ela vai usar do sistema de numeração. Então, eu tenho um elemento, eu já tenho o sistema de numeração, eu já sei contar, eu já sei, e aí eu vou juntando para resolver uma situação nova. É assim que a gente avança, né? A gente tem também contexto lúdico e significativo para a criança, porque é assim que também ocorre no cotidiano. Nós todas aqui estamos ligadas, é significativo para a gente estar discutindo sobre a construção do número, sobre a construção do sistema de numeração pela criança. Então, a gente busca coisas que são significativas para a gente, que a gente tem uma necessidade. O significativo, às vezes, está ligado e muito com a necessidade. Ah, eu não sei como intervir com as minhas crianças. Minhas crianças não estão
avançando. Eu preciso que elas avancem. Então, eu vou procurar esse curso que vai discutir essas temáticas com as quais eu tenho dúvida, eu quero melhorar a minha prática. Então, e para a criança, como a gente já começou a falar aqui, a ludicidade, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais. A gente, esses anos iniciais, que começou agora com 6 anos, as pessoas desconsideram que a criança tem 6 anos, não, agora ela está no ensino fundamental, cadeira, mesa, agora ficou sério, agora não pode ter brincadeira, e não é bem assim, né? Com 6 anos, ainda requer muita ludicidade para as crianças. A gente não pode perder isso de vista, né? Mas tendo aquela intenção, um planejamento por parte do professor. Fala, Fernanda. Ana, essa coisa da ludicidade é um assunto que me incomoda bastante quando a gente pensa que ludicidade tem vínculo com a ideia de infância. Se a gente for pensar do ponto de vista filosófico, o ser humano é lúdico por natureza. Então, a gente pode perceber, e isso você acabou de falar um pouco antes sobre o vídeo, sobre a forma como as coisas foram aparecendo no vídeo, aquela estrutura, de certa forma, é uma estrutura lúdica. Por quê? Porque ela usa recursos lúdicos para o adulto, que ele assiste a atividade, então ele quase que participa da brincadeira quando assiste aquele vídeo. Eu não estou brincando, mas eu, adulta, estou entendendo porque eu já brinquei de cama de gato. Então, eu reconheço aquela brincadeira e vejo o quanto aquela brincadeira é potente para a construção de conhecimento matemático, ponto. Uhum. Na sequência, a professora fala sobre como ela pensou, como ela conduziu, o que foi importante pensar para essa brincadeira, e depois vem a Kátia fazendo essa costura, dizendo, olha, aquilo que aconteceu na brincadeira, juntando com o que a professora está falando, na verdade, é por isso, isso, isso. Então, a ludicidade, ela está presente na humanidade. Né? A gente continua assistindo filmes, a gente continua indo para museus para olhar obras de arte. Então, a ludicidade não é um aspecto exclusivo da infância. O que acontece é a forma como essa ludicidade é posta. Posso chegar para uma criança de 6º ano e ficar brincando de cama de gato. Aí já não dá mais, não cabe. Então, por isso que a gente tem que pensar, por isso que a gente pensa em estratégias lúdicas para aquele grupo, para aquela idade, para aquela fase que eu estou trabalhando. Então, a gente precisa pensar nisso. O lúdico precisa acompanhar, mas ele tem níveis. Tá? Do mesmo modo que a gente avança na linguagem, por exemplo, a gente não fala com linguagem de criança com adolescente, a gente muda a linguagem, não muda. A ludicidade acompanha essa mudança. Então, a gente precisa deixar de olhar para a ludicidade como algo exclusivo da infância. Sim. E aí, depois, trabalhar de forma lúdica, significativa, a partir das vivências das crianças, também, né? Porque aquele vídeo que trabalhou com a contagem das crianças, o que é significativo para as crianças, né? Então, e tem muito a ver com essas brincadeiras cama de gatos, jogos de tabuleiro, as contagens com amarelinha, e tudo que é da vivência dela, do cotidiano dela. Agora, depende do contexto sociocultural também delas, né? Porque o que é significativo da vivência de uma criança que mora numa cidade grande como o Rio de Janeiro? É diferente de uma criança que mora no campo, né? Então, qual é a vivência dessa criança no campo? A contagem de tempo para ela, claro que ela usa o calendário, mas é vivenciado de acordo com as colheitas. Então, agora é tempo de plantar, agora é tempo de colher. Então, ela tem essas vivências de ciclos temporais diferentes. A gente fala também da comunidade indígena, eu não tenho contato, mas minha amiga que mora em Porto Seguro, agora está vivenciando lá com aldeias indígenas
um projeto de ciências, que ela trabalha na área de ciências. Então, tem o aspecto cultural, como que é essa vivência dessa criança. Ela está perto da natureza, ela está longe da natureza, e mesmo na cidade tem as diferenças também, né? De classes sociais, influencia também nessa vivência. Eu estou ligada mais ao comércio, eu trabalho junto com os meus pais, que ainda tem o trabalho infantil, às vezes, né? Ou não, eu tenho um acesso às tecnologias, eu não tenho acesso às tecnologias, mesmo na cidade. Então, a gente também tem que levar em conta esse contexto sociocultural. E vendo que essa diferença não é melhor, nem é pior. Elas são diferenças que devem ser consideradas e fazer parte desse universo da sala de aula para contribuir na construção do conhecimento de todos, porque uma vivência de uma pessoa contribui para a outra. E resoluções de problemas matemáticos precisam ser necessariamente com números, que eu já coloquei ali junto quando estava falando sobre que o conhecimento matemático se dá quando eu tenho um problema para resolver, né? Por isso que a gente está propondo discutir essas questões. Sempre, então, tem o papel da professora. Vânia, deixa eu só responder uma pergunta da Fernanda aqui, que ela hoje eu não estou vendo, Tati, agora você vai ser mediadora. Eu vou te ajudando, eu vou te ajudando. A Fernanda está perguntando se o que você foi falando aí é etnomatemática. É isso mesmo, Fernanda. Essas diferentes formas de fazer matemática, que são próprias de determinados grupos culturais, mesmo dentro de uma cultura, não vou dizer cidade grande, mas se eu tenho grupos sociais, eu tenho essa produção de conhecimento matemático diferente, e aí o professor Uberta D'Ambrosio chamou isso, e ele vem há muitos anos discutindo a questão da etnomatemática. É isso mesmo, você identificou bem. O pessoal está sabido, hein? Então, com essa ludicidade, com esses jogos, o papel da professora, eu tenho um papel fundamental que é planejar e situações lúdicas que favoreçam a construção do conceito de número, nesse caso que a gente está discutindo o conceito de número. Ou eu sempre vou ter esse papel de estar planejando, junto com o meu grupo, qual é o objetivo, porque cada ano de escolaridade a gente tem conceitos fundamentais para que sejam trabalhados com aquele grupo. E isso é importante, isso vem do nosso conhecimento curricular, né? O saber curricular do professor que o Tardif fala. Né? Então, eu preciso ter esse saber do currículo. Como que se estrutura o currículo da escola, com os anos iniciais, o que é fundamental para que eu possa favorecer a construção desses conceitos que são essenciais em cada ano de escolaridade. Eu também vou planejar e propor situações reais de contagem que façam sentido para a criança. A Angelina, outro dia, deu um exemplo no nosso grupo de pesquisa, que a professora fez uma situação problema, que era perguntar uma coisa que não fazia sentido. A questão que a professora colocava naquele problema não fazia sentido. Então, às vezes, a gente coloca situações reais de contagem que façam sentido para criança de 5 e 6 anos, seria coleção. Porque as crianças têm essa... vamos fazer coleção de carrinho, elas fazem álbuns, elas fazem várias coleções. Então, situação real que faça sentido, coleção, porque a criança, ela tem essa vontade, já surge de uma situação real. Quantas crianças vieram na sala, que é uma situação que eu preciso para distribuir folhas,
na sala. Então, eu preciso contar quantas crianças e quantas folhas que eu vou separar para eu distribuir, para fazer uma atividade na educação infantil ou nos anos iniciais para resolver uma atividade. Eu vou distribuir folha, eu vou distribuir canetas, materiais, né? Então, são essas situações. Na vida cotidiana, ajudar a mãe a colocar a mesa. Então, é uma situação que eu vou usar a contagem. Quantos pratos, quantos talheres, quantos copos que eu vou ajudar minha mãe para colocar na mesa. Então, são situações que são, de fato, uma necessidade, não uma coisa aqui que é provocada sem sentido. Me ajude aí, Fernanda. Você me fez lembrar de uma atividade linda que eu amei acompanhar uma professora quando eu era coordenadora, que ela fez um álbum das crianças. Ela pediu para cada criança que os pais providenciassem uma foto de cada um deles, quando nasceu, com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 e 5, que era a idade deles, né? Ou 4, agora eu não me lembro. E aí, cada criança tinha, era até 4 anos, porque cada criança tinha 5 fotos, agora eu lembrei. Era no infantil 4. Cada criança tinha 5 fotos. Então, ela organizou o álbum por ordem alfabética. Então, na 1 estava a Alessandra, e tinha 5 fotos da Alessandra. E só que não tinha as fotos, foi muito bacana. Ela tinha, igual o álbum de figurinha, sabe? Tem aqueles espacinhos tortinhos, sabe? E aí ela mandou imprimir papel normal, e cada criança recebeu um pacotinho de figurinhas. Só que todo mundo tinha todo, né? Ela ficou brincando, porque ela no meio da proposta, ela pensou assim, acho que eu vou dar um álbum com figurinha faltando, um pacotinho com figurinha faltando, para eles perceberem o que está faltando. Ela avançou. Mas foi muito bacana, porque eles ficavam E aí, claro, a turma acho que tinha umas quase 20 crianças. Então, tinham quase 100 figurinhas. Então, eram crianças de 4 anos, né? 4,5 para 5. Mas eles foram foi uma pesquisa muito, assim, natural da parte deles, porque eles queriam saber qual era o número da figurinha deles, quem seria o próximo. Não? Então, se a Alessandra era 1, 2, 3, 4, 5, quem vem depois da Alessandra vai ser 6, 7, 8, 9, 10. E assim, eles foram levantando essas hipóteses, né? E a professora partiu de uma situação de uma ideia de coleção, que o álbum nada mais é do que uma coleção de figurinhas, só que presa ali, né, no papel. E eles avançaram. Então, é realmente pensar, quando a gente fala dessa ludicidade, também não adianta ser lúdico e não ter sentido para a criança, porque às vezes é lúdico, mas as crianças não estão ainda ou prontas para essa proposta, ou elas não se interessam por essa proposta. Também tem muito disso, né? Tem que ter esse cuidado de identificar o que elas gostam, o que dá prazer a elas, o que elas se sentem felizes fazendo. E aí propor realmente essas situações reais e não fictícias de ficar criando situações ou elaborando alguma coisa mentalmente, né? Tem que ser tudo muito, muito concreto, né? Tudo manipulativo para elas. Mas é nessa perspectiva do planejamento mesmo, tem que planejar. Então, vamos lá. Tem alguma coisa aí no chat? Perguntas no chat, que eu não consigo ver o chat, que quando a gente disponibiliza aqui na tela... Não, tem uns comentários aqui, deixa eu pegar aqui do último que eu vi. Tá. Fernanda está fazendo pré-projeto para o mestrado. Fernanda, vem pra gente. Fernanda, olha aí, Ivone, fazendo pré-projeto para o mestrado sobre etnomatemática. Já tô assim, ó, com Fernanda. A Luciane dizendo que concorda, que a gente tem... falando sobre a cobrança dos professores que são de anos, mesmo de anos iniciais, tipo 4º e 5º ano, existe uma cobrança realmente, vocês têm razão. E a gente precisa cuidar com esse tipo de cobrança, né? Porque não é fácil ser professor nesse país, foi a Luciane que disse isso. Não é mesmo. A Angelina dizendo que quando as crianças vão ao supermercado também a gente pode formular desafios, isso mesmo. A Luciane dizendo que já fez álbum com os meninos, que ótimo isso aí. A Luciane foi minha aluna na FFP? Luciane Secopieri. Não sei, eu
Você põe aqui, Luciane, se você foi aluna da professora Vânia. Foi na idade de estágio que eu tive uma Luciana, mas eu não lembro do sobrenome da Luciane que eu tive. Foi minha aluna. Então, gente, na cama de Não foi, Vânia. Não foi. Ai, Vânia, peraí que tem um comentário bem importante aqui, da Márcia. Claro. Ela pôs assim, eu concordo com essas atividades lúdicas que têm como objetivo trazer o conhecimento matemático. O que me intriga é quando o aluno chega no ano, aí eu acho que ela esqueceu de pôr o ano tal, né? Onde as atividades lúdicas deixam de existir, a sistematização é mais latente, eles apresentam dificuldades. Eu vou te dizer, Márcia, muitas vezes o professor que está nesse ano no qual o aluno chegou, ele não consegue fazer a transposição do lúdico para a sistematização, entendeu? Então, a dificuldade, na verdade, é de ensinagem. O professor deveria saber transpor do lúdico para a sistematização. Ele precisava se reportar ao lúdico para fazer a sistematização, e ele não faz. Ele vem direto com a técnica, com a regra, com o esquema, e ele não faz nenhuma referência ao que foi lúdico. Então, para o aluno, existe um momento que foi o lúdico e existe um momento que é o da sistematização. Não existe uma fusão entre os dois, entendeu? É isso que acontece. O que mais? A Thelma Vaz fala isso exatamente também, Luciane. O que mais aqui? Tem uma questão também do engessamento de estar enfileirados, enfim, mas é isso aí. Vamos lá, Vânia. Então, na cama de gato, o que as crianças aprendem com essa brincadeira, né? Elas ampliaram a sequência numérica, porque a professora estava perguntando, né? Quem vem depois. Então, eles estavam contando, o que aparece aqui na cena era de 15, 16, né, que vocês assistiram. Identificam números escritos e falados em sequência, que é importante, que a gente viu que essa recitação, né, porque elas estão recitando aqui de uma forma significativa, que é para fazer a cama de gato, né, a sequência numérica que está chegando até 20 e poucos. Identificam o sucessor e antecessor do número, que era o que a professora fazia. Intenção, tem os conteúdos que são que está colocando aqui, mas para as crianças elas estão brincando. E, além desse papel do professor, de estar pensando quais os conteúdos que vão ser abordados, de que forma, através da brincadeira, tem as boas perguntas da professora também. Então, no meu planejamento, eu já tenho que estar atenta quais são as questões que eu vou fazer. Isso, questões, intervenções, né? Então, ela ficava perguntando para os alunos, quem é o 16? Para quem vai depois do 16? Então, antecessor, sucessor, por que ele vai para esse amigo, quando a criança não falava o número, aí ela voltava para quem vai para esse amigo para falar o número, por que vai aquele número. Quem era antes? Quem vem depois? Agora, eu não sei se ficou claro para vocês também no vídeo, mas são questões, gente, boas questões, mas que não perdeu a ludicidade, porque também se o professor ficar só interrogando e perder a ludicidade, essa coisa do jogar, também fica chato, né? Então, nesses vídeos, a gente viu que fez parte da aula, né? Ela fez essas questões, mas não perdeu o status da brincadeira, que às vezes a gente vê muito em aula isso, que o professor quer trabalhar aquele conteúdo e descaracteriza a atividade. Então, isso também é uma coisa importante. Deixa eu falar uma coisa, para botar uma pitadinha de curiosidade nas meninas, Vânia, que a gente vai falar sobre jogo com mais ênfase na aula 5, né, Vânia, que a gente planejou
porque nós vimos que é importante falar sobre isso. O que eu posso só adiantar agora, só para vocês entenderem o movimento, é que essa professora, muito provavelmente, ela, na primeira vez que ela jogou, ela simplesmente jogou, para que as crianças entendessem as regras, para que eles percebessem o que acontece quando eu jogo para um ou para outro, quando é que eu esqueci alguém, quando é que eu pulei alguém. Isso foi feito na primeira vez que ela jogou. Essas problematizações que ela fez só podem acontecer depois que a criança realmente já domina a regra do jogo, ela já sabe como é que funciona, ela sabe quais são as ações que ela tem que fazer para avançar no jogo. Mas a gente vai falar bem sobre questão de jogo, sobre as propostas com os jogos lá na aula 5, tá? Não fiquem, é que a gente não vai avançar aqui, né, Vânia? Elas podem achar que a gente não vai dar conta, mas a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas vai ser lá na aula 5. É que o que acontece? A gente vai acompanhando o processo de vocês, né, com o que vocês estão colocando, e foi pelas respostas de vocês na atividade agora, a gente percebeu isso. Não estava no nosso cronograma falar sobre jogos, mas a gente vai fazendo uns ajustes do planejamento. O planejamento é flexível nesse sentido, de estar atendendo o que vocês estão, que é necessário falar sobre isso. Foi a partir dessa necessidade que eu senti ao ler as respostas de vocês terça-feira, da gente estar incluindo essa temática, tá certo? Então, a Rangel fala, né, no texto, porque a gente, ora, pediu para vocês colocarem 2 questões do texto e 2 do vídeo. Isso daqui também ficou bem recorrente. O conhecimento da sucessão numérica oral passa a ser objeto do trabalho, porque aprender a recitar os números antecede o desejo da criança de quantificar coleções numerosas e de ler e escrever sistematicamente números maiores. Então, é todo o trabalho integrado, gente. Recitar é importante, numa atividade significativa semelhante igual a essa cama de gato, ou pular corda contando que quando chegar em 10 sai, né, aquelas brincadeiras de corda, que a recitação faz parte, né, da brincadeira, para excluir, né, vamos ver quantas a pessoa conseguiu pular sem a corda bater na cabeça ou no pé. Então, a gente vai contando, quem conseguir ficar mais tempo ganha. Então, a recitação nesse tipo de brincadeira é significativa. Então, aprender a recitar é importante. Nesse gel, também tem a construção da sequência oral escrita simultaneamente, né? Então, ao mesmo tempo que essas brincadeiras de pular corda, da cama de gato, é a sequência oral, eu vou trabalhando também com atividades significativas escritas, que a gente vai ver também numa outra aula. Hoje, a gente não vai abordar isso. E vocês colocaram sucessão mais um, inclusão hierárquica do número. Foi recorrente no que chamou a atenção de vocês no texto. Isso faz parte, então, também aqui no próximo slide, a gente vai fazer uma distinção dessa inclusão hierárquica da invariância numérica também. E a sequência suporte para outras atividades, porque ela vai se apoiar depois, quando a gente for ver os eixos de leitura, comparação, escrita do número na parte escrita, ela vai recorrer a essa sequência oral, a essa recitação, para ler número numa tabela do qual ela não sabe. Então, é um suporte para outras atividades da criança. Então, invariância numérica. A invariância, gente, ela construir o número, então ela precisa perceber, então, quando eu estou quantificando, que às vezes a criança fala que nesse primeiro montinho aqui, ó, nesse montinho aqui, ele fala que tem pouco, porque está tudo junto. E
Nesse último aqui, que está espaçado, ele fala, não, aqui tem mais. E se a gente for ver, a quantidade é a mesma. Então, essa criança ainda, ela não tem esse conhecimento, né? Ou seja, independente da forma que está organizada a quantidade se mantém, se estiver perto ou se estiver junto, independe para quantificar. Quantos que a gente vai ter? Quantos que a gente tem aqui? 2, 4, 6, 8. Independente da posição, então a invariância é por isso, porque não varia a quantidade permanece a mesma. São 8 e depende do espaço. Agora, também tem a fase em que já é um pouco mais intermediária, quando eles até já quantificam, eles contam e identificam que tem 8. Mas eles estão ainda tão presos, as crianças estão ainda tão presas à questão de tamanho linear, que ela chega a contar, ela cima e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela vem aqui na do meio e conta 8. Ela conta nos 3, 8. Aí você pergunta, onde tem mais? Ela fala, no último. Uhum. Porque isso mostra pra gente que ela ainda está vinculada a essa questão do tamanho, do comprimento do espaço que está ocupado. Isso. Mesmo ela falando 8 e 8, e ela não percebe essa incoerência. Então, não adianta... Por isso chama invariância numérica, porque a criança sabe a quantidade, mas ela ainda não percebe que não tem relação com o layout, né? A organização, tem a ver com a quantidade. Porque ela tem que pensar, né? Aí é uma estrutura mental, ela tem que fazer a relação que o espaço e o quanto que tem, fazer essas duas relações mentais. E aí ela só vê o espaço, ela não faz relação com a quantidade, ela não relaciona o espaço e quantidade, né? Então, isso vai ser depois, é o que Piaget chamava de reversibilidade do pensamento, porque eu estou pensando em duas variáveis ao mesmo tempo, que é o espaço e a quantidade. Isso é interessante, porque, às vezes, ainda a gente, em determinados assuntos, mesmo a gente sendo, né, já dessa faixa mais para cima dos 50, a gente, às vezes, tem dificuldade de pensar em duas variáveis ao mesmo tempo, dependendo da situação, problema da qual a gente vive. E se eu me mudar para tal lugar? Eu só penso em uma das variáveis, eu não penso e meu emprego, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Então, envolve essa relação mental, né? Então, o princípio que a Rangel vai falar, o princípio da conservação de quantidade, também chamado de invariância numérica, é percebida pela criança quando ela é capaz de compreender que uma quantidade permanece idêntica, seja qual for o arranjo das unidades que formam. Isto é, quando ela concorda que a totalidade dessa quantidade se mantém a mesma, independente do espaço que ocupa. Mas a gente fez na educação infantil, não na minha época, lá nos anos 70, fizeram comigo lá, né, quando eu estava cursando a educação infantil, né, que era pré-escola na época, quando eu fiz, né, que eu era aluna. As professoras treinavam as crianças. Não adianta treinar coloca espaçado, coloca junto, onde tem mais, onde tem menos. Não adianta treinar, porque é uma questão da estrutura mental da criança. Então, a gente vai vivenciando, através dos jogos, dessas brincadeiras infantis, para que a criança construa esses elementos, gente. Né? Então, não adianta dar essas atividades, agora vamos espaçar, agora vamos juntar, e vamos treinar os meninos, né? Cada um, vamos dar prova disso. Não é por aí, né? Vânia, antes de você avançar para a inclusão hierárquica, deixa eu trazer um comentário aqui da Lídia. Uhum. A Lídia está falando sobre a questão da ruptura da ludicidade, e ela está questionando se isso realmente não começa na formação dos professores que pouco valorizam
o lúdico na sistematização dos objetos de conhecimento das áreas. Os profissionais chegam à escola com a ideia menos lúdica para os maiores e mais lúdica para os menores. Perfeito, Isso. Lídia. Dá para virar citação isso aí, tá? É uma pena, né, Lídia, a gente ir perdendo essa ludicidade, né, com os maiores. Gente, Vânia, eu tô pensando em pedir um artigo para as meninas no final do curso. Olha, escuta, eu tô aqui no chat, assim, feliz. Olha aqui, a Márcia falou o seguinte, então, como se ela estivesse falando, respondendo, conversando com a Lídia, né? Então, o professor que não fez curso para dar aula de educação infantil não compreende essa passagem do lúdico para a sistematização. É por isso que eu faço cursos a nível de primeiro segmento, porque eu não fiz pedagogia nem normal. Márcia, parabéns. Parabéns. E eu também considero que a gente tem que ser professor de educação infantil, porque lá acontece de uma forma bem bacana, que são os portfólios. A gente aprende muito trabalhando na educação infantil, por isso. E dá conta de tudo, né? Porque veja quantos conteúdos que a gente trabalhou na cama de gato, né? E não por isso deixa de trabalhar o conteúdo. Outra questão para essa construção que a Rangel está falando nesse texto e que ela é piagetiana, né? É a inclusão hierárquica. Então, o que envolve essa inclusão hierárquica? A gente tem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os 8 botões. Quando a gente pergunta para a criança quantos tem, e ela fala 8, como que eu sei que tem 8? E a criança aponta só para o último, ela ainda não tem inclusão hierárquica. Onde que está o 8? O 8 está aqui. Então vamos contar diferente? Vamos começar aqui, desse daqui. 1, 2, 3, né? De trás para frente aqui, de trás para frente, que eu falo do 8 aqui, de onde, não, aonde ela falou que tinha 8. Então vamos contar de novo. Aí onde que está o 8? Aí ela fala aqui de novo. Então, aqui, quando ela está usando o último para se referir, ela ainda não tem inclusão hierárquica, porque ela está na posição. Ela não está incluindo que aonde tem são todos esses daqui. Então, quando ela considera que são todos, onde tem 8 todos aqui, é que ela vai estar incluindo 1, 2, aqui, quantos tem? 3, são todos esses aqui, Então, a inclusão hierárquica é quando eu incluo o 1, mais 1, mais 1. Então, é isso que é inclusão hierárquica. Quando a criança faz o gestinho aqui, 3, são todos, professor, são todos esses juntos, né? A gente resumir, Vânia, da seguinte forma, a criança demonstra que ela entende a inclusão hierárquica, não é? Ela nem sabe o nome dessa coisa, né? Mas ela demonstra que ela entende quando ela se refere à quantidade. A Luzia Faraco Ramos, uma professora lá de São Paulo, ela costuma dizer o seguinte, que o nome do número é o nome da quantidade. Então, quando eu falo 8, é 8 alguma coisa. Uhum. É 8 quantidades. Então, essa que é a ideia de inclusão hierárquica. Quando a criança, ela entende que quando ela fala 8, é porque são os 8 botões, os 8 carrinhos, as 8 pessoas, as 8 camisetas, 8 qualquer coisa. Aham. Alguma dúvida até aqui? Tem aí no chat alguma dúvida? Aqui no chat, a Luciane colocou que não é, voltando para aquela questão lá que a gente estava falando das meninas, que não é uma questão de fazer cursos, e somos humanos, ela não julga os colegas. A gente também não julga não, viu, Lu? Não. Não, de forma alguma, até porque isso é uma questão de formação. Então, realmente não depende da gente, única e exclusivamente. Claro que a gente sabe que tem professores que são mais proativos, vamos dizer assim, e que vão atrás, como vocês que estão aqui, né, buscando estar nesse grupo, participar das atividades, fazer as propostas, trazer essas contribuições. Então, isso é um movimento diferente. Mas a gente não deve julgar mesmo, porque nem todo mundo tem esse acesso, né?
Então, a formação é que precisa mudar. Realmente é isso. Aí a Júlia fala que acredita que o próprio... Fernanda, só um pouquinho, as faculdades são muito engessadas, né, gente? A gente passou agora por um processo de reformulação curricular. É muito complicado, às vezes, os professores quererem fazer diferente, às vezes querem, um grupo quer, outro grupo não quer, são várias. E fazer formação, vocês estão aqui, vocês fizeram essa escolha e puderam fazer essa escolha. Igual agora na pandemia, teve gente que não pôde ficar em casa. Então, às vezes, o professor não pode, ele quer fazer curso, mas ele tem que trabalhar 2, 3 períodos. Se ele trabalha 2 períodos, no terceiro, ele precisa de um suspiro, mas eu conheço muitos professores que trabalham 3 períodos. Então, qual vai ser o tempo de fazer formação continuada, se não tiver na escola, né? Que é uma defesa que eu faço da formação acontecer com os coordenadores pedagógicos, eles serem os formadores. Esse é o papel que eu considero, que a gente é coordenador pedagógico. Então, deveríamos nós focar na parte pedagógica, mas a gente, enquanto coordenador pedagógico, a gente faz 1001 coisa, muitas coisas burocráticas, ainda mais nesse tipo de política educativa que a gente está vivenciando, que é de prestação de conta. Então, o coordenador vira um secretário, que ele fica medindo os alunos, fazendo teste, a parte pedagógica fica sem. E o próprio coordenador pedagógico não sente condição de discutir com seus professores determinados conteúdos. Então, por isso, a parceria nossa junto com a universidade, com grupos que discutem isso, né? Então, assim, minha turma de professor está precisando de matemática, vamos nos ligar a um curso, à faculdade, a grupos que pesquisem isso, igual a gente teve a procura das coordenadoras, né, Fernanda? Então, assim, vamos fazer essas parcerias também. Vocês peçam para as escolas de vocês, porque enquanto política, eles só pensam em língua portuguesa, só tem curso de língua portuguesa. E, às vezes, a demanda da escola é em ciências, em matemática, são outras questões, mas as políticas públicas focam em determinadas áreas, né? Então, longe da gente falar que é do professor, não foi nesse sentido. Então, a relação das crianças pequenas, a tarefa de inclusão de classe, ajuda-nos a entender quão difícil é construir essa estrutura hierárquica. E a inclusão de classes é a habilidade da criança coordenar os aspectos qualitativos e quantitativos de uma classe e subclasse. Aqui, aquele exemplo, né, como que é essa relação classe e subclasse? É aquela pergunta clássica, por exemplo, tem cachorros e gatos, né? 3 cachorros e 2 gatos. As classes, então, subclasses é gato e cachorro, né? Então, tem 3 cachorros e 2 gatinhos. Quem tem mais, né? Aí as crianças identificam, cachorros, tem 3 cachorros. Mas a classe é do animal. Então, se eu estiver fazendo relação desse conjunto de animais com outro de flores, às vezes a criança não consegue perceber que eu estou lá com um conjunto de flores. Tem uma florzinha. Quem tem mais, animais ou flores? Ou aí a criança... Mas dentro desse exemplo que você deu, Vânia, dentro desse exemplo que você deu, dos 3 cachorros e 2 gatos, eu posso perguntar para eles, gente, tem mais gatos ou mais cachorros? Eles vão me dizer o que eles acham. Uhum. Mas se eu pergunto, tem mais animais ou mais gatos? Aí que é isso que a Camille, o Piaget, a Rangel, enfim, esse pessoal aí, né, os piagetianos, na sua maioria, vão dizer isso, que a criança precisa separar a classe, ela precisa entender, não,
todos são animais, então essa pergunta não faz sentido, porque todos são animais. Mas se a criança disser que tem mais animais do que gatos, é porque ela ainda não distingue classe de subclasse. Eu não preciso dizer para ela que é isso, mas ela precisa entender que quando eu pergunto, eu estou me referindo ao grupo todo ou a parte desse grupo. E é essa ideia de subclasse e classe que ele está falando aqui. E, então, reforçando o que a Fernanda falou, a gente não vai trabalhar com esses nomes com as crianças, né? A gente está só discutindo a questão teórica, isso também tem que ficar bem claro para vocês. Quando a gente usa esses nomes, é a forma da gente ver, entender esse pensamento da criança para poder intervir. Ela ainda não tem a inclusão hierárquica. É por isso que está acontecendo dessa forma, essa contagem. Por isso que ela está falando 8 só no final. Então, atividades que eu vou propor para que ela pense dessa forma, hierarquicamente, para que ela pense na questão da classe e subclasse. Então, para a gente entender a resposta das crianças e poder fazer intervenções. Aí, depois... também não adianta fazer lista de exercícios dessa forma, né? Eu boto, sei lá, rosas e margaridas. Quantas rosas tem? Tem mais margarida ou tem mais rosa? Tem mais flores ou tem mais margaridas? Eu só mudo a coleção na classe e vou trabalhando. Boto carros e bicicletas. Quantos carros a mais? Quem tem mais? Tem mais veículos ou mais? Não é treinando dessa forma. É vivenciando situações de classes e subclasses, né? Na rotina da criança, e não fazendo lista de perguntas. Isso é fundamental, não fazer essas listas. Então, voltando naqueles slides anteriores, nas situações que são significativas para a criança, né? Então, a gente está vendo aqui uma estratégia que são os jogos. A cama de gato é um jogo, a gente vai ver outra coisa ali na frente, situação cotidiana. Então, por volta dos 4 anos, as crianças conseguem pensar sobre o todo, exceto quando estão pensando sobre as partes. Ao comparar parte e todo, as crianças precisam realizar 2 operações mentais simultaneamente. Dividir o todo em 2 partes e recolocar as partes formando um todo. A partir dos 7 anos, esse pensamento começa a se consolidar em função da flexibilidade. Por isso é fundamental que as crianças organizem objetos, eventos e ações em variados tipos de relação. Isso me lembra quando eu acompanhava uma criança com síndrome de Down, na turma de 6 anos. Ele não tinha essa reversibilidade do pensamento, né? Para criança com síndrome de Down é difícil, ele tinha 10 anos, a turma tinha 6. Mas o que significa isso? Aí ele estava fazendo um quebra-cabeça de jacaré. E ele só pensava em como escrever jacaré, mas tinha outros elementos que era da parte do quebra-cabeça, que era a cor. O jacaré, como chama? O molde, não. A borda das pecinhas era um verde. Então, se ele pegasse todos os verdes e considerasse que o jacaré, então, tinha a borda verde, que era uma parte do quebra-cabeça, a figura do jacaré, que ajudava para que ele formasse, e a letra. Mas como ele não tinha essa reversibilidade, para pensar essas partes, que é a cor da borda, a letra e a figura, ele pensava só em uma dessas partes, que era a letrinha de como formava jacaré. Então, ele estava procurando as letrinhas de outras partes de quebra-cabeça para formar jacaré. Então, é isso, a criança, ela pensou só em uma dessas partes, ela não fez essas relações todas, isso é que é a reversibilidade do pensamento. Quer colocar alguma coisa, Fernanda? Não, tá ótimo, isso aí. Então, vamos lá. Na hora que ele estava aqui, aprendendo a série numérica. Então, ainda do texto da Rangel, né?
Então, a gente falou aqui da construção do número, dessa quantificação, e aqui a gente, dessa série numérica, acima de 10. Como que ocorre? Porque a gente já falou com vocês que são nomes arbitrários, que foi escolhido pela humanidade esses nomes. Então, a Ana fala desses 3 níveis que a criança passa. Nível 1, a não consciência da série cíclica na composição dos números superiores a 10. Então, se ela sabe contar até 10 na sequência correta. Mas quando chega no 11, ela usa 10, 1, 10, 2. O que é isso? Ela já se apropriou da série. Então, ela está usando, a partir de 10, então tem que ser 10 mais 1. Então, 10, 1. O 2, não é? 1, 2, 10, 2, 10, 3, 10, 4. Tem uma lógica. Ela está pensando sobre essa estrutura. Ela não sabe, mas ela, já que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então depois do 10 vem 1 de novo. 10, 1, 10, 2, porque 11, 12, 13, os números parece que não fazem sentido para a criança. E realmente, né, são números arbitrários, ela vai ter que aprender 19 números, né, se a gente for pensar. A criança ainda não consolidou o princípio básico da série numérica, né, por isso segue repetindo as próprias composições. Então, e vocês colocaram aqui nas respostas, que eu não me lembro quem foi, mas que eu me lembre, a criança, quando faz isso, vocês, em uma das respostas, colocaram, não é que a criança tem desatenção, porque professor que não entende essas hipóteses vai falar é desatenção. Não, foi bem colocado aqui na resposta. Ela está pensando sobre isso, né? No segundo princípio da série cíclica, sem pesquisa da ordenação dos redondos, também conhecidos nós. Os nós, gente, deixa eu ver se é esse não. Eu coloquei uma tabela, não foi esse o slide que eu peguei. Se a gente pensar na tabela, os nós são 10, 20, 30, 40, os nós são esses números redondos, né, que a Adélia Lerner também fala no texto dela. Então, a criança... Quem usa o termo nós, que a gente vai dando, é a Adélia Lerner. É a Adélia Lerner. Então, é aquela que a criança não ordena os números redondos, mas se um adulto disser. Então, a criança vai 1, 2, 3, 4, né? 18, 17, 18, 19, aí o 19, aí o adulto fala 20, aí ela fala 21, 22, 28, 29, fica esperando o adulto falar o redondo. Então, esse nível, ela já percebeu que se alguém der um número redondo para ela, ela vai falando 21, 22, 23, 24. Ela não vai usar o 10, 1, 10, 2, ou 21, né? Mas esses números também, eles são mais claros, né? Se a gente perceber 21, 22, 23, se a gente der o número do dezena, ele já é mais claro do que 11, 12, 13, 14, 31, 32, 33, é mais claro. A partir do 20, essa é mais claro. Se eu percebo essa ordem do 1, 2, 3, 4, isso tem pesquisa, é a Fayol, né, Fernanda, que estuda a Fayol. É o Fayol, é homem. Uma coisa importante, Vânia, da gente dizer aqui, é que quando a criança faz essa contagem, que a gente diz o redondo, nesse nível que ela está trazendo, a criança ainda não ordena os redondos. Então, por exemplo, se ela está 19, ela fica esperando alguém dizer. Se alguém disser 50, ela vai. 51, 52, 53, ela não percebe, ou ela ainda não consolidou esse conhecimento da ordenação dos nós. Ela ainda não sabe que é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Isso só no nível 3 que ela vai, quando ela estiver no nível 3, que ela vai conseguir fazer. Que ela vai identificar. Que se alguém disser assim, depois do 19, disser 30, ela falou, não é 30, porque antes do 30 tem o 20, então é 20. Então a criança faz uma pesquisa mais ativa disso.
Mas nessa fase, ela vai na onda, como quem diz assim, né? Se você disser 70, ela vai, 71, 72, não importa o que redondo você disser, ela vai seguir, porque ela acredita que basta seguir a sequência do 1 ao 9. Isso. Então, é importante, então, perceber, enquanto professoras que somos, esses níveis para a gente propor atividades desafiadoras para as crianças avançarem nesses níveis. E que não são desatenção da criança, mas que ela está sempre construindo. Contando o copo da rotina, também está ligado a essa recitação. Então, por isso que está tudo interligado. A recitação é muito importante, ela tem o seu papel também nessa construção toda. E, às vezes, a gente, na educação infantil também, algumas, né, e agora, às vezes, na pandemia, que a gente não tem essa interação com a criança, está passando muita folha, muito papel, então aí só fica na escrita, só fica no papel, e tem muitas atividades que não estão no papel, que a gente precisa estar refletindo mentalmente, na brincadeira, não é uma coisa só no papel, né? Porque, lembra, faz muitos anos, mas eu me lembro que foi significativo para mim, fazer listas de números no caderno quando eu estava na educação infantil. Eu lembro disso, era um caderninho, eu lembro até a forma do caderninho, que era tudo escrito, mas pouco dessa oralidade, pouco desses desafios. Contando copos e crianças, que é uma atividade de rotina. Então, é isso. Na matemática, a gente pode, no currículo da matemática, trabalhar os jogos, que é uma estratégia, atividades cotidianas, que são as atividades dessas que a gente faz na educação infantil, né? Atividades permanentes, projetos. Então, são várias formas de organização, que a gente chama modalidades organizativas, dos conteúdos matemáticos, assim como línguas, ciências, etc. Contando os copos. O que as crianças aprenderam nessa atividade com a professora? Trabalharam a classificação por meio da organização dos copos, segundo determinado critério. Então, aqui, meninos e meninas, e a gente ontem eu estava conversando com a Fernanda sobre isso, né? Que essa questão de gênero, né? Que está muito forte hoje, discussões de gênero, de raça, né? Não existe só essa forma de organização de meninos e meninas. E na educação infantil, tem muitas salas ainda que é a única forma de organizar, porque ela podia organizar os copos pelos tamanhos. A gente, quando faz fila na educação infantil, pode fazer por tamanho, pode fazer por cor da camisa, do mais claro para o mais escuro. Tem várias formas de né, que a gente chama de classificar, de ordenar certos elementos, que não só meninos e meninas. Nesse caso, a professora mostra aí uma fila de meninos e uma fila de meninas. Né, os copos, vamos fazer a chamada. Mas não é a única forma, que às vezes também a gente trabalha muito engessado em certas questões assim, né, gente? Identificar a ausência e presença dos amigos, e ela usou esses termos, né? Eu achei interessante que ela usou ausência e presença, mesmo sendo crianças pequenas. Isso é uma coisa importante, porque, às vezes, quando a gente está lendo uma história, o professor usa outra palavra, sinônimo, que o menino não vai entender. Não entende, gente. Está ali no livro, vamos ler a palavra que está ali. Se ele não entender o contexto, ele pergunta. Então, bacana ver nessa atividade que a professora usou. Quem está ausente, que faz parte da ampliação vocabular dessas crianças, né? Ampliou a sequência numérica oral, realizou correspondência bionífica, que é interessante, que ela falava assim, esse copo, de quem é esse copo? Está relacionado com qual criança? Esse copo é de quem? Então, essa relação bionífica,
fez a contagem, né? Porque depois, quantos somos combinados para organização e ampliou o vocabulário que está aqui na frente. Tem alguma pergunta aí? Tem. A gente precisa dar uma atenção agora aqui, Vânia, porque fala justamente do que a gente está dizendo. Tem um comentário da Luciane, falando que a gente, mas aí é só o comentário, né, e dizendo que a gente precisa provocar as crianças para chegarem a lugares novos, mas pensando na maturidade física, sim, porque nós não somos descolados da nossa parte física, né? Agora, a Márcia trabalha com adultos no segundo segmento, e ela diz que ela percebe que alguns cometem os mesmos erros de uma criança que está aprendendo números maiores. Sim. E aí depois ela pergunta, poderia usar com os alunos adultos essas atividades? Dependendo da atividade, sim, dependendo sim. Por exemplo, jogos, dependendo do tipo de jogo, claro, não vou fazer um cama de gato com adultos, mas na aula, Márcia, segura um pouquinho a pergunta, que na aula 5, a gente vai trazer um jogo que você pode usar com crianças de 4º ano, 5º ano, 9º ano, ensino médio, EJA, entendeu? Então, eu falo isso porque eu tenho um grupo de professores, de formadores lá no Ceará, e nesse grupo eu tenho professores da educação infantil à EJA. E eles vêm comentando comigo nesse período de pandemia, que a gente está fazendo formação também online, e eles disseram, Fernanda, a gente fez atividade tal com o pessoal de EJA e deu super certo, eles até aumentou o número de alunos participantes na aula seguinte, porque eles se interessaram pela atividade que foi feita, e era uma proposta de um jogo para anos iniciais, que era de geometria. Enfim, então depende da situação. Então você vai ter que analisar o assunto, a habilidade que você quer desenvolver, que erros são esses que eles estão cometendo, e buscar nos recursos que você pode usar, nos recursos mais lúdicos, aqueles que são mais assim adequados para pessoas adultas ou para jovens, né? Para jovens adultos ou para adultos mesmo, tá bom? Mas pode sim, dependendo, claro. Não vou fazer uma rodinha e botar copo para a gente quantificar, isso não dá. Esse não dá. Esse não dá. Mas tem... pode aproveitar. Aí tem essas atividades. O dinheiro. Ela sugeriu o uso do dinheiro, perfeito, é o uso do dinheiro também, que é uma... Tem que pensar nessas questões mais práticas, sabe? Isso que são da própria rotina do adulto, ou do seu grupo de pessoas que você está trabalhando. Acho que tem que ter foco nisso também. O banco, né, que a gente escutou, o banco, aquele projeto do banco, que tinha juros todos, foi na segunda, não, na terça, né, que a gente escutou a professora de Feira de Santana, dá para o segundo segmento, banco, juros. A Elvedina pôs um comentário aqui que eu estou quase com vontade de marcar um encontro só com ela para a gente resolver isso. Deixa eu compartilhar com vocês, depois eu explico por que essa minha ansiedade, né? Essas atividades são ótimas, mas a grande dificuldade está no grande número de alunos na sala. Tem turmas de primeiro ano com 30 alunos, segundo e terceiro também. A minha turma de terceiro tem 32, com 2 especiais. Isso dificulta imensamente. Queremos, mas é muito difícil. É verdade, Elvedina, mas eu vou te dizer que tem solução. Com os 2 especiais, eu concordo que vai ser um pouco mais complexo, mas, como eles são de terceiro ano, eles são novinhos ainda, eles aprendem rápido. Então, se você começar a organizar, não agora que a gente está em pandemia, né, mas a hora que voltar, se você começar a criar as estratégias de trabalho em grupo, e eles irem perceber nas suas aulas, eles precisam trabalhar em grupo, você vai ver e você vai conseguir muito mais com eles em pequenos grupos do que com eles no coletivo. Tá? Eu tenho 2 livros maravilhosos que eu gosto muito, que eu uso de referência há muito tempo. Um eu tenho mais tempo, o outro é mais recente, o outro é de 2018. Um trabalho em pequenos grupos, eu pego ali depois e mostro para você. E um outro que é trabalhando em grupo. Olha, as estratégias, e eu usei com os meus alunos, eu estava ainda fazendo, eu ainda tinha turmas tanto de anos iniciais quanto de finais. Eu tinha turmas minhas de 6º ao 9º,
e dava laboratório de matemática para os pequenos, de 1º ao 5º, e educação infantil. Então, eu usei muito essas estratégias. Aí, por isso que eu falei que, de repente, a gente marca uma conversa para te passar mais coisas. Mas dá. Não é fácil, não é rápido, não é de um dia para o outro, porque a gente sabe que tudo que demanda estratégia e formatos de organização do grupo, da turma, eles levam um tempo para perceber. Porém, crianças fazem isso mais rápido do que adultos, tá? As crianças conseguem entender o movimento da sala muito mais rápido do que os adultos. Então, vale a pena. Eu vou pegar ali os livros e te mostro aqui, tá? Aquela professora que vocês assistiram o vídeo do jogo de tabuleiro, ela fez uma estratégia assim, né? Porque ela explicou primeiro na roda como era o jogo. Então, essas são estratégias interessantes. Então, mas deixa eu falar, mas olha só, fazer, ou quando eu sei o jogo também, que eu posso deixar sozinha. Né? Mas deixa eu falar uma coisa, Vânia. Essa professora lá que fez o jogo, esse vídeo foi feito em redes que utilizam o material do Ciranda. Não sei se você chegou a ver, que o material que ela usa, o didático lá, é material do Ciranda, que é do Matema. Sim. E eu fiz formação na rede de Jundiaí e de Indaiatuba. E Jundiaí ficou, acho que 9 anos fazendo formação. Tá. Uhum. Então, aquela prática, ela é incentivada por nós na formação continuada. Então, isso que as meninas estão falando aqui no chat da importância da formação continuada, e que pena que a formação continuada não acontece com frequência na escola, nem com parcerias e nem da própria parte da coordenação, porque a coordenação também está apagando incêndios durante a rotina, né? Então, é isso que eu falo. Esse registro dessa professora, essa é uma rede que investe. Então, a rede municipal de Jundiaí e de Indaiatuba e outras do Brasil afora, né? Existem redes por aí que investem realmente na formação continuada e que tem parcerias que duram anos. Então, Jundiaí, nós terminamos de fazer Jundiaí no ano passado, 2019. Começou em 2009. Nossa, 10 anos. 10 anos de 10 anos em Indaiatuba foi menos, mas foi bastante, né? Foi uns 6, 7 anos. Só eu fiquei 2 anos, fiquei 1 ano em Indaiatuba. 1 ano em Jundiaí. Então, para você ver como é que faz diferença mesmo, o estudo recorrente, né? A questão de entender esse movimento. Por isso, Elvedina, que você está no caminho certo. Ela disse que fez trabalhos em grupos. É isso aí, Elvedina. Deixa eu pegar o livro para te mostrar. Então, essa professora, enquanto a Fernanda pega o livro lá, ela combinou com as crianças o que era para ser realizado, fez a contagem, separação dos copos, ela perguntava de quem é esse copo, ele está aqui hoje, está presente, está ausente, quantas crianças estão presentes hoje? Então, são essas intervenções importantes da gente estar pensando. Vai mostrar o livro, Fernanda? Ó, esse aqui é peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. O trabalho em pequenos grupos na sala de aula, que é da Joan Bonaus, e esse aqui, que é da Elizabeth Cohen e da Raquel Lotan, que é planejando, cadê? Aqui, planejando o trabalho em grupo. Esses 2 livros, esse aqui eu tenho ele há mais tempo, o do Planejando o Trabalho em Pequenos Grupos, ele é mais antiguinho, mas é maravilhoso, maravilhoso. Ele é de... Deixa eu ver de quando foi que eu comprei ele, já não lembro mais. Ele é de 2013, eu tenho ele há bastante tempo. Agora, esse aqui eu comprei em 2017, eu acho, ou 18, e me ajuda muito, muito. Eu uso bastante, ó, tanto que eu tenho aqui, ó, as minhas leituras, tudo com post-it aqui marcando, tá vendo? É um material que eu uso frequentemente, tanto para elaborar aula para as minhas alunas, por exemplo, de pós, alguma coisa assim, tanto para formação de professores. E eu usava para os meus alunos quando eu estava na educação básica. Então, eu super recomendo a vocês. Depois eu vou colocar o nome no chat aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. O conhecimento matemático só se dá quando eu tenho um problema para resolver. De novo, quando você me pergunta quantos tem, onde tem mais, eu preciso saber tudo isso, saber o nome dos números, preciso entender que não conto uma mesma tampinha mais de uma vez, que eu tenho que separar
o que eu vou contar, o que eu não vou contar. Então, agora, essa ordenação do que eu vou contar e do que eu não vou contar, também não é com aula, gente, é com situação. Ó, você conta para ver quantas folhas você vai precisar distribuir. Você conta uma vez, dá um número, e a professora pode fazer um desafio, mas será que tem isso mesmo? Vamos ver, vamos conferir? E aí ela conta de novo e dá outro número, por exemplo, né? No primeiro deu 19, no segundo dá 20, e aí ela fala, mas será que não tem um jeito de fazer para que você... Como que uma hora dá 19, na outra hora dá 20 folhas para distribuir? Afinal, quantas tem? Como que a gente vai saber se de fato tem 19 ou tem 20? Então, são desafios, não é que você vai falar para o aluno, vai falar assim, agora vamos organizar um a um, e quando você for contar, quando você falar um, tem que contar numa folha, 2 na outra folha. Não é aula expositiva, mas é o desafio que a gente vai propondo para a criança, tá certo, gente? Então, quando ela fala aqui, nessa ordenação, é que a criança, nessas situações que ela está contando o objeto, deu 19 folhas de uma vez que contou, e outra 20, ela precisa arrumar uma forma que ela não se perca nessa identificação de relação número e elemento que ela está contando, tá certo? A receita do pão. Interessante, eu vou dar uma corridinha assim, é interessante que aqui as crianças estão aprendendo noção de medidas de capacidade e massa, identificar o número na forma escrita e falada quando elas leram a receita, né? Que estava para que elas pudessem ler, relacionar os números e quantidades, estimativa de ordem de grandeza, noção de pesado e leve, comparar os xícaras e colheres de tamanho diferente, medir com instrumentos diferentes. Então, mostrou, né, para a gente, professor, que, a educação infantil pode trabalhar com medidas. A educação infantil pode fazer estimativa. Então, é importante isso, mas não uma aula de transmissiva, mas na situação que é significativa, que é fazer pão, que, né, tem até projetos de receitas saudáveis que a gente está trabalhando em ciências, que a gente vai aproveitar esses conhecimentos matemáticos para trabalhar na aula, né? E isso é bacana, fazer essa estimativa. Quantas colheres? Aí vem as boas perguntas. A professora fez a leitura coletiva da receita, então mostrou o uso significativo da leitura. Quem sabe qual é o primeiro ingrediente? Então, a ordenação dos ingredientes para fazer a receita. São 2 medidas, mas qual é o ingrediente, né? Ela colocou aquelas colheres pequenas. Para quantas colheres que eu vou encher a xicrinha, né? Qual xícara iremos utilizar, a grande ou a pequena? Então, para eu medir o sal, eu uso a colher, né? Eu não vou medir sal com xícara, porque se eu colocar uma xícara de sal, ninguém vai comer o pão. Então, assim, a adequação também do objeto ao que vai ser medido, pesado, né? Quantificado nesse sentido. Vânia, aqui nesse vídeo tem um diálogo dessa parte aí, depois vocês assistam de novo para vocês verem isso acontecer. Lembra da questão que eu falei da invariância numérica? Que às vezes a criança já sabe quantificar, ela conta, ela sabe que a quantidade 8 é a mesma, no entanto, ela responde que onde tem mais, onde está mais comprido. Lembram dessa situação, né? Nesse vídeo tem uma situação que ela fala assim, gente, eu consigo encher uma xícara grande com uma xícara pequena? Aí eles dizem que não. Eles respondem não. A pergunta dela é essa. Eu consigo encher uma xícara grande com uma xícara pequena? Não. Quantas xícaras pequenas eu preciso para encher a grande? Uma. Gente, eu ri tanto quando eu vi isso. Eu falei, é a prova viva da invariância, né? Eu passei batida, eu não vi essa parte, não. É demais, Vânia. É tão engraçadinho, porque ela está em volta da bacia e com a xícara. Ela pega a xícara e pergunta para eles. Ela, olha,
eu consigo encher eles estão vendo que a xícara é grande e a xícara é pequena. Então, eu consigo encher a xícara grande com uma pequena? Não. Eles respondem, não. Ela, então, quantas eu preciso para encher essa grande? Uma. Quantas xícaras pequenas? Uma. Porque eles estão na quantidade. Uma. A relação que eles estão fazendo é da quantidade e não do tamanho. Sim. Tá vendo como que é? Gente, a gente tem que ter muito cuidado com as perguntas e com o que a gente conduz, né? Mas é muito bacana. Depois vocês pegam e voltem bem no trechinho do pão aí. Eu vou ver de novo. Vê de novo, que é bem legal. Eu fiquei impressionada. Eu falei, como é que pode, né? A gente está vendo a teoria acontecendo. Aí, ó, a questão da medida, né? Que isso a gente faz cotidianamente, não presta atenção. Vamos colocar o sal na colher grande ou pequena? Então, para eu medir a estrada, não dá para eu medir em metros, eu tenho que medir em quilômetros. Aqui, para o sal, eu vou usar uma colher e não uma xícara. Então, é a adequação dos elementos de medida. Isso é interessante. E isso elas estão fazendo e estão achando que estão brincando, mas olha o tanto de conhecimento que está por trás dessas ações pedagógicas da professora, né? Então, é nesse cotidiano da educação infantil que vai dar base lá no 4º, 5º ano para ela depois trabalhar com essas medidas mais sistematizadas, com miligrama, grama, né? Quilo, lá num outro tipo de linguagem, mas que precisa dessa vivência aqui, né? A resolução de problemas é uma das atividades mais legítimas da matemática. Toda matemática está pautada em resolução de problemas. Solucionar problemas é uma das atividades mais essenciais da produção dos conhecimentos matemáticos. Então, eu acho que isso está bem, a gente fez em mais de um slide sobre a resolução de problemas, né? Quando o meu cérebro se encontra com algo para o qual ele não tem respostas, ele se mobiliza na direção de resolver o desconforto que aquela situação criou. A resolução de problemas em matemática não se resume a dar um problema para ser resolvido, nem que todos os problemas têm solução, ou que nem todos os problemas são numéricos. Então, propaganda, eu não estou ganhando nada, não, mas esse livro aqui, viu, não tem desconto. Se a gente ganhasse, Vânia. Oi? Se a gente ganhasse como é que chama? Uma comissão, né? Uma comissão, um desconto na ArtNet ia ser legal, porque os livros aqui são caríssimos. Então, esse livro aqui da Kátia Small é um livro bacana em vários sentidos, não só do conteúdo que ela aborda aqui, que é importantíssimo, que ela vai falar aqui, tem um capítulo aqui, que ela vai falar de diferentes tipos de problemas sem solução, é um capítulo aqui bem especial sobre isso, mas aqui os problemas convencionais nos livros, conhecendo os diferentes tipos de problemas, depois tem das estratégias, mas o que eu considero, assim, fundamental nesse livro é a linguagem que ela usa, porque eu já usei várias, quando eu trabalhava com didática da matemática, eu trabalhava muito com esse livro com turmas de graduando, e é uma forma de encantar os nossos alunos, futuros pedagogos, né, a trabalhar com a matemática, porque esse livro tira aquele ranço de que matemática é difícil. Não, ela traz num aspecto meio que poético, é uma linguagem bem acessível. Então, eu sugiro quem é coordenador pedagógico, quem faz formação, ter esse livro por isso. Então, assim, aproxima os professores, aproxima quem está aprendendo matemática, porque é uma linguagem. Então, isso é importante, né? Enquanto formador, pensar um texto leve. E nesse curso, a gente teve essa preocupação também com vocês, porque isso é uma estratégia didática muito importante, né? Pensar um texto que não vai afastar vocês dos conteúdos, tá certo? Cabe à professora, então, incentivar, instigar, desafiar o desejo e despertar a curiosidade das crianças.
Tem alguém querendo falar ou tá? Parece que está dando microfonia, né? E pesquisas envolvendo... Só um pouquinho. Então, cabe à professora incentivar, instigar, desafiar o desejo e despertar a curiosidade das crianças, no que se refere à realização de realizações e pesquisa envolvendo números, até que elas consolidem os princípios de ordenação e sucessão numérica oral. Isso veio como destaque também de uma das respostas de vocês, e eu achei importante mesmo, que o nosso papel é esse, né? De incentivar, instigar, desafiar, e quando não tem desejo, provocar, né? Então, quem é do meu grupo de pesquisa e está mais perto de mim, nessa pandemia eu ando cutucando muita gente. Eu fiz o desejo, eu não quero ir, e eu tenho feito um movimento de suscitar de novo esse desejo de vem para a faculdade, venha fazer atividades. Então, nós, professoras, às vezes, precisamos o desejo, né? Continuando, nós já estamos acabando, viu, gente? O papel da professora, provocar a reflexão das crianças, então elas precisam manifestar-se nas aulas, falar e explicar o que pensam. Então, vocês viram nos vídeos todos que as professoras, elas sempre instigavam, escutavam as crianças e faziam novas questões. Então, é isso. É provocar a reflexão. Então, aqui no curso também, a gente está incitando vocês, provocando vocês, incentivar as crianças a pensarem como solucionar problemas colocados diante delas. Então, nessas situações de jogo, quem vem depois é um problema. Por que depois vem esse, né? Na cama de gato lá. Criar situações em que a criança possa pensar, experimentar, refletir, criar hipóteses, argumentar, concluir. Essas são habilidades que a criança vai usar na vida inteira dela, desde o início da educação infantil até a vida inteira. Sempre a gente vai estar com essas habilidades de experimentar, refletir, criar hipóteses, argumento, concluir. Isso faz parte nossa, né? Compreender como a criança constrói seu conhecimento numérico é muito importante para que o professor possa planejar ações importantes e adequadas ao desenvolvimento da criança. Isso são respostas de vocês, recorrentes, que eu achei importante estar retomando. Por exemplo, quando a criança diz 20 e 10, não o faz por distração, mas sim por estar elaborando o conhecimento. Uma escuta sensível permite a professora auxiliar a criança a olhar para seu erro e reelaborar suas ideias a respeito de determinado conhecimento. Então, tem uma área da matemática, tem uma área, a Hoffman, né, trabalha muito com esse erro construtivo. Então, 20 e 10 não é uma distração. Ela está elaborando um conhecimento, né? E essa escuta atenta, nossa, sensível, de ver o que está por trás, qual a lógica desse 20 e 10, qual a lógica dessa resposta da criança, que para ela, com certeza, ela elaborou um conhecimento, e talvez esse conhecimento não esteja de acordo com o conhecimento sistematizado, porque 20 e 10 não é assim que a gente fala, não foi assim que a gente convencionou, mas qual a lógica desse? O jogo da velha das frutas. Essa professora também, né, que a Fernanda já falou, fantástica, né? Elas aprenderam a realizar contagem, fizeram comparação, associaram o número à quantidade, realizaram pequenas somas, porque aqui era sempre em torno de 5, né? A localização espacial, porque tinha um objetivo, que é um jogo de estratégia, de formar linhas e colunas vertical, é o jogo da velha, né? Tem que completar aquelas linhas que ganham o jogo. E essas crianças já tinham estratégia que teve aí uma situação de empate. Então, além de estar fazendo a soma, é um jogo de estratégia que elas buscavam ver, né,
forma de impedir que o colega fizesse o seu objetivo de formar aquela linha em coluna, né? O papel da professora, então, foi organizar a classe para o jogo, que então foi essa professora, ela sentou em grande grupo, falou, relembrou as regras, apresentou a tabela e as peças, apresentou e discutiu as regras na roda de conversa. Ela passou na sala observando as crianças, fazendo perguntas, né? Que conta você fez? Por quê? Quanto deu? E teve uma pessoa, que eu não me lembro o nome, mas que falou, mas eles não diversificaram nas contas, né? 1 mais 4 também dá 5. As crianças não, no vídeo não deu para perceber isso, mas eu acho que com certeza a professora explorou isso. E a Fernanda, que acompanhou mais essa rede de perto, com certeza elas exploravam todas as possibilidades de formação. Sim, inclusive na semana que vem tem uma a gente fala, uma live. Nós vamos compartilhar, nós vamos compartilhar com vocês uma ação de uma professora lá de Jundiaí. Vocês vão fazer. A gente não chegou no finalzinho ainda, né, Vânia? Tem que pedir o material para elas ainda. Então, quem puder providenciar o material lá do final vai participar dessa construção que foi feita lá com uma professora lá de Jundiaí. Mas tem uma live também da Kátia Small. Tem uma live da Kátia, tem mesmo. Então, o papel da professora, planejar diferentes formas de incentivar o processo de contagem e reconhecimento dos números, investir na interatividade das crianças com jogos, na aprendizagem da matemática, em conjunto com a professora, de forma produtiva e prazerosa. Então, gente, a gente está chegando no final da discussão aqui, mas recorrência hoje, uma síntese, né? Vou ler aqui a Spínola. É inquestionável o papel desempenhado pelas experiências sociais na construção do conhecimento matemático, uma vez que os números estão em toda parte, nos rodeando e fazendo parte de nossas vidas desde cedo, nos mais variados contextos. Como tratado adiante, nos levando à conclusão de que a matemática é para qualquer um. Na realidade, o sentido numérico é tanto de natureza inata como adquirido. Seu caráter inato ilustra que nascemos para a matemática, e seu caráter adquirido ilustra o papel desempenhado pelas experiências sociais, formais e informais com os números. Isso está no PENAIC de matemática, no caderno 2. Ele está disponível no domínio público, tem várias questões, o PENAIC de matemática foi muito bem elaborado. Quem quiser trabalhar com os outros eixos, pode acessar pelo domínio público, viu, gente? Então, antes de falar do nosso próximo encontro, eu quero só sintetizar o seguinte. Ficou claro sobre situação-problema, que a gente vai propor problemas para as crianças, não só numérica, mas como a gente está num curso de sistema de numeração, claro que a gente vai abordar os números aqui, mas ficar essa concepção. Situação-problema é toda vez que a gente tem um desafio, quando acaba o desafio, vira exercício, e a criança vai estar sempre concebendo que está brincando, mas nós, enquanto professores, vamos planejar e pensar em boas situações e boas questões para desafiar a criança. Então, esse seria o resumo do nosso encontro hoje. Para o próximo encontro, a gente vai disponibilizar esse texto, que chama coleções, então, que é uma outra forma de trabalhar com o sistema de numeração, né, as coleções. Então, fazer a leitura desse texto, coleções, em matemática, por que não? Está na revista Pátio, mas a gente já tirou da revista Pátio e vai socializar para vocês. A tarefa 2 vai ser pesquisar, elaborar e apresentar uma proposta de atividade sobre recitação e contagem para criança de 5 anos. Postar essa proposta no Facebook do curso até dia 7 de setembro. A gente pode dar mais um tempo para essa atividade, né? A gente tinha combinado até, veja aí mais um pouco, Fernanda, e a gente muda aqui depois. Porque sim, mais um pouco, mais uma semaninha, porque aqui
exige um pouco mais, né, para fazer essa atividade. Mas o encontro não é dia... É dia 9, né? O encontro é dia 10. É dia 10, mas dia 10 a gente vai fazer o calendário e vai fazer a problematização de outras atividades, né? Não vai sim, ser dessa atividade. É verdade, não precisa ser para esse encontro, não. Não, né? Se bem que seria bom por conta do tema da semana que vem, né? É. De repente seria bom. Mas acho que isso não é tão difícil de fazer, Vânia. Não exige tanto. Elas vão buscar na internet algumas propostas e compartilhar com a gente. Elas não precisam realizar. Sim, não é para realizar. Se elas tivessem que fazer em sala de aula e trazer o relato, aí seria demorado. Mas se elas só precisam pesquisar e compartilhar, acho que dá. Agora, lá para o dia 8, então, pode ser dia 8. Pode ser. Agora, outra questão. Mesmo, porque a gente vai fazer semana que vem, vamos fazer o calendário, então vai precisar das coleções. Eu precisava que fosse em dupla, pelo menos, gente, porque nós estamos em 50, né? Não, acho que tem que ser mais. A gente não dá conta. Eu acho que precisa... Eu acho que vocês precisam estar trabalhando em grupo para essa atividade, porque senão fica um volume muito grande para a gente estar analisando, e a gente faz um trabalho de análise, então, assim, quarteto, quinteto, tá certo? Vamos se mobilizando, vamos interagir. Vamos interagir. E, para vocês separarem para o próximo encontro, a gente vai postar depois esses slides, mas a gente vai precisar disso, de papel pardo, fita adesiva, copinhos descartáveis, canudinhos, ligas de plástico, hidrocor, 5 folhas. Então, esse material que a gente tem, né, que vocês provavelmente têm em casa, separar para o próximo encontro, que a gente vai fazer uma atividade bem bacana, né? Tá certo? Então, aqui de novo as tarefas e as referências que a gente trabalhou hoje, né? São o PENAIC aqui, ó. O livro da Kátia, que é fantástico, nesse texto, Encontros Iniciais com a Matemática, ele trabalha também com essa questão da sequência numérica, ele tem um trabalho bem interessante, né? A Ana Rangel está disponibilizando várias aulas no YouTube, ontem viu, Ana Cristina Rangel. Então, assim, quem quiser, procure no YouTube. A criança que nasce é um ser matemático, e quando cresce, ela não sabe ou não gosta de matemática, porque não soubemos trabalhar este ser.